mais um momento de reflexão. E hoje eu escolhi esse livro. Acho que faz algum tempo eu estou escolhendo esse livro, mas tem cada texto maravilhoso de Emmanuel que não dá para a gente passar adiante, não é? Então, o livro é Caminho, Verdade e Vida, o autor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nós já conhecemos de sobejo, e o capítulo que eu escolhi é o capítulo 86, Jesus e os Amigos. Mas antes de iniciarmos qualquer reunião espírita, nós iniciamos com uma prece e tem, né? Não é ritual nem nada, mas eu acho que é uma forma muito gostosa de se iniciar uma conversa proveitosa. Porque quando as conversas são balelas, a gente inicia de qualquer jeito. Essa não, essa tem uma finalidade gostosa de nos fortalecer, de nos trazer energia boa, de a gente começar a parar para pensar, não é? Então, nada melhor do que, além de nós que aqui estamos neste bate-papo, que nós chamemos também os benfeitores espirituais para que nos oriente, para que estejam mais próximos de nós, nos orientando, nos inspirando a palavra boa, a palavra fácil, mas que seja também esclarecedora, para que ela não se perca, para que esse tempo que passemos juntos seja de grande proveito para os nossos dias. E a tudo isso nós agradecemos ao Mestre Jesus, aos benfeitores da casa do irmão Carmelo e todos aqueles que conosco caminham buscando melhoria e aperfeiçoamento a cada dia. Graças a Deus. Então o texto de hoje, ele é assim interessante. Eu não tinha lido, mas tinha dado uma olhadinha antes. E ele, Emmanuel, se inspirou no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 13, que diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Quem disse isso? Jesus. Então, eu fui buscar lá no Evangelho de João, onde diz isso. Começa um pouquinho antes, no versículo 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 12. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Olha que chamada, né? E olha que texto foi, então, Emmanuel se basear para buscar trazer um pouquinho mais de entendimento da nossa caminhada aqui no planeta Terra, né? Enquanto cristãos que buscamos ser, e enquanto seres melhores buscamos nos tornar. Vejamos o que Emmanuel nos diz então. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade da sua imensa afeição pela humanidade. Nós não duvidamos disso, não é verdade? Todo o evangelho do Mestre Jesus é puro amor. É essa afeição infinita que ele tem por todos os habitantes da terra. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação.
Mas é o que o próprio Evangelho de João nos diz, né? Olha, quer uma prova maior de amor do que essa? De dar a vida pelos seus amigos? Ele se dedicou e amou intensamente. Ele deu a vida por todos nós. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira lição do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Vocês se lembram? A gente esteve lá. Não, as bodas. Então, ele começa a sua jornada messiânica quando ele chega para um casamento, foi convidado para um casamento. Ele ainda não tinha sido anunciado como profeta nem nada. Era um nazareno que estava visitando os amigos. E chegando lá na casa, o que aconteceu? Faltou vinho, né? E o pessoal sabe que uma festa assim, né, de casamento marca uma situação, né? E querem festejar. E o vinho era a maneira de estar festejando. E a mãe, Maria, né, percebendo que estava acabando o vinho, pede para que ele faça alguma coisa. E ele fala assim: mas não, eu não comecei ainda a trabalhar, não é a minha hora ainda, né? Mas ela mesmo assim insiste e fala para que os servos lá da casa façam tudo o que ele mandar. Então ele manda que tragam os cântaros, né, os jarros de água, e abençoa. E abençoa no que é? É o conhecimento da energia, né, do magnetismo que ele tem, e ele manipula os átomos, os elementos, e transforma a água em vinho. E a ação dele é tão intensa, o magnetismo dele é tão grande, que faz o quê? As pessoas no final da festa falam assim: olha que interessante, deixaram para servir o melhor vinho no final da festa? Como assim? Todo mundo faz o contrário. Serve o melhor vinho no começo, porque ainda todo mundo está com o paladar assim mais sensível, né? E depois, no final da festa, serve qualquer vinho. E naquele casamento foi o contrário, porque aquele vinho que Jesus magnetizou, né? Aquela água que Jesus transformou em vinho, era muito melhor do que aquele melhor vinho servido no início da festa do casamento. Olha como começou bem a sua missão, Jesus, nessa festa, e mostrando que as coisas podem ser melhores do que se imagina. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão dos seus discípulos. Ele não fazia distinção das pessoas, né? E os publicanos eram aqueles, vamos falar, os cobradores de impostos, e os judeus não gostavam muito deles, né? Porque eles cobravam os impostos para poder, dos próprios conterrâneos, para poder pagar Roma. E isso para eles era um absurdo, né? Então as pessoas que cobravam os impostos eram mais ou menos que desprezados. E Jesus não, ó, fez companhia aos publicanos e sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos, porque até os próprios discípulos criticavam Jesus, porque falavam: como assim? Vai ficar na casa desse publicano? Tem tantas outras casas mais simples e outras pessoas mais simples que ele pode ficar. Quer ficar na casa desse? Um exemplo, a casa de Zaqueu, não é? Então, ele sentia também que até entre os discípulos ele não era compreendido. Continua Emmanuel. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Todos aqueles que vieram e que conseguiram se curar
através da imposição de mãos, da vontade do Mestre Jesus, né? Ele era aquelas pessoas que as pessoas passavam longe, leprosos, cegos, coxos. Tinha até uma mulher que vivia assim à margem, porque ela sofria de um fluxo constante de sangue e aí era considerada impura. Ela arranjou um jeito, pela fé e pela confiança, que tinha que aquele profeta, aquele homem, aquele nazareno, poderia curá-la. E que ela não precisaria nem pedir para ele, mas se ela tocasse na pontinha do seu manto, ela seria curada. E foi! E Jesus percebeu e falou: alguém me tocou, pois uma virtude saiu de mim, quer dizer, uma energia boa, né? E todo mundo ficou, mas tem tanta gente aqui, como é que nós vamos saber quem foi que te tocou, mestre? Tal era esse magnetismo que Jesus possuía e tal era a energia com que ele trabalhava, com que ele estava cercado. Então, como que foi? Ele fala assim? Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam das suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. Então, em todos os momentos, ele faz um esforço para que a sua lição de amor seja passada, seja levada, né? E ele não dispensa ninguém. Até mesmo as mulheres que naquela época e ainda hoje, lá no Oriente Médio, são assim tratadas como objetos, ele trouxe para um patamar mais elevado, dando atenção e conversando com elas, orientando. Passagens interessantes são as que aparecem as mulheres no Evangelho do Mestre Jesus, né? A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés dos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Então é aquele dia, né, que ele chega e se arruma, né, direitinho e fala: agora eu vou lavar o pé de cada um de vocês. E quando Pedro se revolta, fala: o meu pé o senhor não vai lavar, não. Aí ele fala assim: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não vai seguir comigo. Então, a lição máxima de humildade que ele estava dando ali, porque ele era o mestre e ele ia lavar humildemente os pés dos seus discípulos. Pedro viu naquilo um negócio absurdo, mas como ele falou firme: olha, se eu não fizer isso, você não segue comigo. Pedro baixou a bola e permitiu que Jesus lhe lavasse os pés, né? E aí é bem aquela situação. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. É uma lição que até hoje nós não aprendemos. Nós queremos ser servidos. Nós queremos ser privilegiados, em destaques, destacados, não é? E, na verdade, não é isso. O mestre está nos mostrando nessa passagem de que aquele que quer ser o maior, que seja o que serve, o serviçal. Lição de humildade que nós ainda precisamos aprender. Precisamos mesmo. Então, ele orou também pela felicidade de cada um. E a gente ora pelos nossos amigos? Olha, se não oramos, vamos passar a orar agora, porque se Jesus orava pelos seus amigos,
Por que é que nós não podemos orar também, não é verdade? Vamos orar pelos nossos amigos, olha, e eu sempre falo assim, orem por mim, de um jeito ou de outro. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Então, naquele primeiro momento que a coisa virou, que a coisa ficou difícil lá, né? Depois que eles foram encontrados lá no horto, que os soldados vieram e prenderam Jesus por indicação de quem? De um dos seus próprios discípulos, né? A coisa ficou muito difícil e essa situação perdurou. Ele se viu em supremo abandono. Como assim? E cadê os discípulos? Cadê os apóstolos? Continue, mano. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Cadê aquelas pessoas que estavam ali no convívio dele, caminhando com ele, ouvindo suas palavras? Aqueles que foram curados, cadê? Onde estavam? Os próprios discípulos, cadê? Os apóstolos, cadê? Continua Emmanuel. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Hora suprema, prova suprema. Judas entregou-o com um beijo. A gente já conhece essa história, não é? Simão, que lhe gozava a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. E essa história é sempre muito bem contada, né? Porque o mestre, estando ali do lado, né? Ele pergunta para Pedro se ele o ama, né? Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Passa um tempo de novo, ele, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. E ele passou um tempinho, ele ficou assim, sabe? O que será que está acontecendo com o mestre que está perguntando, né? Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo, reafirmo que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Se me amas, apacenta as minhas ovelhas. E então Pedro conversa e passa o tempo e ele fala assim, não há que se duvidar do meu amor, eu vou com o Senhor para onde for. E Jesus fala para ele assim, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E assim o é. Essa passagem é bem interessante, também contada num outro livro chamado Boa Nova. Então Jesus foi preso, levado para uma cela lá na casa de Caifás e foi jogado numa celinha escura lá, assim, mas que através das grades Jesus conseguia ver a rua. E Pedro lá de fora também procurando ver o que estaria acontecendo, né, para poder levar depois para os outros apóstolos as notícias, ele é confrontado por uma pessoa que fala assim, mas ué, você também não é seguidor do Nazareno? Não, eu não, imagina, não conheço, né? E depois vem uma das moças, uma senhora lá de dentro que estava ali servindo coisas para as pessoas que estavam. Havia uma movimentação, porque ainda era aquelas festas de Páscoa, né? Então tinha muita movimentação por ali. E também por causa do burburinho da prisão de Jesus, né? Ela olha para Pedro, mas você é o seguidor dele, não é aquele que estava junto? E ele falou, não, você está enganada, não sou eu não. E vai saindo, vai fugindo, né? Vai saindo de perto daquele povo. E mais adiante ele encontra
um soldado, né? Daqueles que esteve lá no horto, e ele fala, mas você é um deles. Você estava com ele. Ele fala, não, você deve estar enganado, não fui eu. E nesse instante, o galo canta. Jesus então sabia das coisas, sabia de tudo, não é verdade? Então, Simão, que lhe gozava a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Quando Jesus falou assim, vamos, eu preciso orar, vamos até lá no Getsemane comigo, né? E chamou João e Tiago. Enquanto ele se separou um pouquinho para orar, os dois dormiram. Foi a hora que chegaram os soldados. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Né? Então, Tomé, aquele que duvida de tudo, né? Fala, como é que é isso? Imagina, ele já foi, não se sabe onde está o corpo, né? E os outros apóstolos falam, não, ele apareceu. Ele esteve aqui entre nós, ele já falou com a gente. Ele fala assim, e Jesus chega e ele fala assim, então eu quero ver os sinais. Deixa eu ver o sinal dos cravos nas mãos, nas pernas, da lança que afetou ali o seu corpo, né? Estão exigindo comprovação do mestre. Quando, agora Emmanuel falando para nós, quando estiveres na porta estreita, quer dizer, naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, né? Dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Nós também seguiremos sozinhos nessas horas de provas. Não aguarde os teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. Então, nesses momentos de dificuldade, cada um de nós passa. Olha, aparentemente as pessoas podem até tá aquela aparência, assim como dizia o nosso amigo, saindo bonito na foto. Mas a gente não sabe o que vai no coração e na mente das pessoas. Às vezes não existe nenhuma ferida que você possa constatar, mas lá no coração há uma cicatriz que não fecha e não para de sangrar. Nessas horas, a gente está sozinho. É a nossa prova. Talvez seja o nosso calvário, talvez seja a hora daquele reconhecimento da bondade infinita de Jesus, que não chamava mais os seus companheiros de servos, mas de amigos. E essa amizade, esse amor, essa fidelidade se estende a nós, desde que nós também façamos o mesmo. Só para citar um pedacinho, se me amais, guardai os meus mandamentos. Se nós amamos o Mestre Jesus, seguimos o seu caminho, então nós temos que guardar os seus mandamentos. E nas horas difíceis, nessas travessias de porta estreita, nesses momentos mais tenebrosos das nossas vidas, nos apeguemos ao Pai, aos benfeitores espirituais, e humildemente lhes peçamos ajuda, e eles não falham, estarão conosco, estão conosco, porque nós ainda somos pequeninos, somos crianças medrosas, temerosas e exigentes. Queremos que os nossos amigos estejam ao nosso lado, mas a prova é nossa. Esse momento é nosso. O próprio Mestre passou também a sua provação maior,
sozinho. E Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É esse o caminho. Situações há em que nós deveremos passá-las sozinhas, com o amparo da espiritualidade maior. Encerramos o nosso momento de reflexão e vamos pedindo ao Pai, aos benfeitores espirituais que nos inspiraram nesta nosso momento, que abençoe o planeta Terra, que nos permite esse momento de refazimento e de reparação. Que abençoe as nossas vidas, que oriente aqueles governantes dos países que se encontram em guerra, que esteja naqueles lares em desarmonia, levando um pouquinho de paz, que dê um pouquinho de ternura aos que sofrem desamparados pelas ruas, ou aos enfermos que se encontram desenganados. Que possam aqueles que estão retornando à pátria espiritual ser bem recebidos por todos aqueles que os antecederam e que nós possamos receber aqueles que estão reencarnando agora com muito carinho, com muita atenção, com muito amor e respeito. Graças a Deus. Aguardamos vocês para o nosso próximo encontro, que seja breve. Fiquem na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.